No ar, mais uma edição do Band Entrevista. Toda semana um assunto que mexe com a sociedade da região metropolitana aqui na tela da Band. E hoje o programa vai falar sobre educação com o gestor do campus da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado de São José dos Campos, professor Washington Rodrigues. Administrador, pós-graduado em marketing, o professor vai trazer um pouco da visão da academia para as transformações da educação no país. Ao meu lado, de volta, o jornalista Elcio Costa. Tudo bem, Elcio? Professor, obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. A educação ela é mutante, isso é indiscutível. Mas os ensinamentos nem sempre são mutantes e muita coisa que os nossos pais e avós aprenderam nos bancos escolares quando tiveram oportunidade, a gente está aprendendo, nossos filhos vão aprender. Mas a educação passa por uma transformação no país e isso é inegável. Muito já se falou em grande inclusão, em volume de inclusão, muito se falou em qualidade. Aí se discute o rendimento das avaliações. O que se pretende com o futuro da educação, que parece ser cada vez menos presencial? Para onde vai a educação do Brasil no ponto de vista do senhor? Obrigado pela presença. Bom, primeiramente, muito obrigado. Obrigado, Elcio. Obrigado, Nicolini, pelo convite. É sempre um prazer vir aqui aos estúdios da Band para poder conversar com vocês. A questão da educação é uma questão que realmente permeia aí todo o universo da sociedade. A sociedade se transforma e o que a academia espera, ou a educação espera, é também acompanhar essa evolução da sociedade. Porém, existem várias variáveis que acompanham essas mudanças. A gente tem um país de tamanho continental, com muitas diferenças, muitos extremos. Então, ao mesmo tempo que você tem em um determinado estado uma pujança do desenvolvimento, você tem outros estados com mais dificuldade para que esse desenvolvimento também esteja em paralelo. Então, os grandes desafios da educação, os rumos da educação, pedem aí um novo modelo, pedem novas plataformas, pedem novas estratégias, novos como vamos chegar a resultados que permitam que a gente consiga desenvolver uma sociedade a partir do conceito do que é educação, que é a apropriação da cultura, fazer com que todos cheguem de forma igual ao destino final, seja o acesso ao vestibular, seja o desenvolvimento, o caminho para se chegar na profissão. Esse é um grande... Professor, o senhor falou sobre outras plataformas diversas. Uma das coisas que se discute hoje é exatamente um estímulo ao EAD em diversos níveis, na faculdade, mas também no ensino médio. A educação à distância. A educação à distância. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade de aplicar a educação à distância no ensino médio, por exemplo? O aluno na sua casa recebendo por uma tela de um computador a aula e não de forma presencial. A grande questão, Elcio, eu devolveria ao telespectador a pergunta que seria: mas será que esse jovem do ensino médio, ele é maduro o suficiente, ele tem a autorresponsabilidade e, mais do que isso, disciplina para poder fazer sua formação de tamanha importância, que é a pré-entrada para a universidade, de forma autônoma, de forma em que ele tem que se disciplinar ao ponto de estar no computador, ele tem que estar disciplinado ao ponto de ter o foco e dizer não para tudo que vai permear ao redor dele, o celular, o WhatsApp, a conversa do amigo, uma outra janela enquanto ele está assistindo aquela aula, um programa que está passando ao lado. Então, a minha preocupação, ela vai nesse sentido. O quanto maduro nós temos a maioria desses potenciais alunos do ensino médio cursando o EAD. Sem dúvida, é uma plataforma que ajudaria muitas pessoas, daria acesso a muita gente que pode ser que tenha dificuldade. Mas será que nós estamos já nesse nível? Até porque a questão é de custo. Agora, a tecnologia está aí, ela tem que ser usada, ela não pode ser negada. Não dá mais para se pensar em educação com lousa e giz, que talvez até a nossa geração aqui tenha visto apenas isso. Hoje a lousa eletrônica está em escolas públicas, em boa parte delas, tem acesso a tablets, celulares, e as aulas passam por isso. E o EAD, a educação à distância, é outra novidade tecnológica. A questão do conteúdo, professor, precisa ser mudado e rediscutido num país continental como o nosso, com a tecnologia que barateia e traz outras condições para esses jovens ligados na tecnologia?
Veja, Nicolini, o conteúdo, eu acredito que ele tenha uma boa roupagem. A grande preocupação é como eu vou passar isso daí para eles. O que eu faço com esse conteúdo? Eu coloco um aluno dentro de sala de aula e vou ficar com ele o tempo inteiro só inserindo o conteúdo na mente dele? Eu vou pegar uma lousa, seja ela eletrônica, qualquer uma outra coisa nesse sentido, e vou dizer para ele, olha, aprenda. Olha, você tem que aprender a fazer raiz quadrada, você tem que aprender a fazer a conta, você tem que saber o que é verbo transitivo indireto ou direto, você tem que saber diversas coisas, e vou só injetando isso nele. Será que esse é o caminho? Muitos dos jovens de hoje, eles querem entender a razão pela qual eles estão aprendendo. Ok, eu até aprendo tudo isso que você está querendo, professor, mas a grande pergunta é, eu faço o que com isso? Eu até decoro as 26 capitais do Brasil, como todos nós temos que decorar, né? Mas o que eu faço com isso? E o que eu faço com isso? Tudo bem, eu aprendo a tabela periódica, mas faço o que com isso, né? Então, talvez o caminho seja de que forma eu dou sentido e significado para esse conhecimento e esse conteúdo que eu estou aprendendo dentro de sala de aula, seja pela luz eletrônica, pelo celular, de qualquer uma outra forma. E aí, a recomendação, por exemplo, é utilizar metodologias ativas, ensino baseado em projetos. Eu entrego um problema, por exemplo, para os alunos, dizendo assim, eu quero, por exemplo, fazer um pão, e o desafio de vocês é fazer um pão em sala de aula. E aí muitos podem achar, nossa, mas o pão é simples, vou misturar a farinha, a água, sal, vou esquentar um pouquinho, vou pôr o fermento, e aí de alguma forma essa reação química, ela vai se transformar num pão. Na realidade, o senhor está propondo uma educação por projeto. Uma educação por projeto. Uma educação só por conteúdo. Concordo, é isso, exatamente, Elcio. Então, assim, você passa a dar significado para esse jovem e ele começa a compreender e ele fala assim, olha, até que faz sentido. Agora eu entendo de forma mais lógica que se eu misturo a farinha, se eu misturo a água, eu misturo o sal, o fermento, mais um pouquinho de água, coloco isso para aquecer, opa, está acontecendo uma reação química. Ok, então vamos entender essa reação química e assim... E a matemática no peso dos ingredientes, e se o pão for sírio ou for de outro, pegar a geografia, enfim, trabalhar de outras formas em cima de um projeto. Vou te dar um exemplo. Eu visitei uma escola tempos atrás e conversando com o diretor da escola, ele me falou, eu vi uma pista de skate na escola e falei assim, nossa, que interessante, você construiu uma pista de skate. Ele falou, eu não, os alunos. Falei para ele, como assim? Ele disse o seguinte, os alunos vieram falar assim, professor, a gente queria construir uma pista de skate para que no intervalo a gente pudesse andar de skate aqui na escola. Ele falou, olha, eu até topo, desde que todo o cálculo da pista, todo o design da pista seja feito por nós. Por nós quem? Eu mentorando vocês, porque era uma aula de física, e vocês, alunos, vão calcular as curvas, a velocidade e tudo mais para que essa pista faça sentido, que ela ofereça menos risco e assim sucessivamente. Vocês vão ter um budget de X reais, vocês vão ter que fazer a gestão desse orçamento e vocês vão ter que colocar essa... Isso segundo grau? Isso no segundo grau. Vocês vão ter que colocar essa pista para rodar. Obviamente, nós estamos falando de uma escola, aqui eu visitei uma escola privada, mas para você ver que o conteúdo passa a fazer sentido. E saiu. Nas aulas de física ele passa a ter muito mais interesse. Fala, puxa, aquilo que era um desafio para mim, olha que interessante. Faz sentido eu fazer uma conta, faz sentido eu calcular uma velocidade, eu consigo viver na prática. É a educação aplicada, né? Aplicada, Elcio. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ao primeiro intervalo, nós voltamos em instantes com o Band Entrevista aqui na tela da Band. Até já. Agora.